Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, eu tô aqui na avenida, né, na principal avenida da minha cidade. Se você vier aqui, você vai passar por ela. E por que é que eu tô mostrando isso pra vocês? Porque eu acho que essa avenida ela serve para representar o porquê dos resultados das eleições. Tem muita gente reclamando aí, meus irmãos, mas eu acredito que o que aconteceu aí foi a resposta do próprio povo. Da separação que o Bolsonaro ajudou a fazer. Começou com o PT e ele complementou e radicalizou isso. Veja bem, aqui foi onde o Bolsonaro fez a motociata. Você já viu o estado, né, da avenida, péssimo. É justamente a prefeita daqui, que está no segundo turno, inclusive. E a candidata que vai enfrentar ela é a Marília, que é bem pior do que ela ainda. É uma coronézinha, né, até tirou um vídeo nosso do ar. Mas é o seguinte, essa é a avenida que o Bolsonaro passou, né? Com a Polícia Rodoviária Federal, com motos de alta cilindrada. O pouco que tinha aqui na região, do pessoal que tinha essa moto, estava toda aqui. Eu, inclusive, fui convidado justamente por causa da minha moto, né? Que é a Petrol Hope, a Z900. E eu digo, não vou não, irmão, obrigado. Mas vieram me convidar pessoalmente, então não fui. Se você prestar atenção aqui, tem uma ruinha logo aqui, ó. Vocês já viram também eu passando por ela várias vezes, tá vendo? Se a gente subir essa ruinha aqui, a gente vai dar numa favela. Olha a condição do chão, ó. Péssimo. Tem uma comunidade grande que mora aqui, ó. Mas é desse jeito aí, ó. Mato cobrindo e os buracos aí. Isso aqui quando chove mesmo, isso aqui tá no sol, tá desse jeito. Agora você imagina quando chove. O pessoal fica igual a porco mesmo dentro da lama. E as pessoas mais velhas, né, os mais idosos que apoiam o Bolsonaro, elas ficaram aqui, ó. Aqui em cima, ó. Ficaram daqui vendo ele passar lá embaixo. Os mais novos desceram e se espalharam pelas avenidas, né? Que tinha muita gente apoiando ele. Se espalharam aqui pela avenida e ficaram vendo o mito passar. Por que é que eu tô mostrando essa imagem para vocês, meus irmãos? Porque essa atitude do Bolsonaro de fazer essa motociata, ele acabou agravando mais essa separação das classes sociais que começou com o PT. O PT é mestre em fazer isso. É nós contra ele, sempre foi assim. E uma sociedade só cresce, é só olhar os países do primeiro mundo, quando ambas as classes vivem bem. Quando o poder aquisitivo das pessoas dá uma vida decente tanto a quem trabalha, a quem gera emprego, tanto a quem oferece a mão de obra e é mais humilde. Mas ele tem uma qualidade de vida boa. Isso aqui não é qualidade de vida. Você vê aí, ó. Tá vendo como é que tá? É uma favelazinha aqui. Por fazer muito tempo que o pessoal ocupou, né, os barracozinhos evoluíram, né, não é mais aqueles barracozinhos bem fraquinhos, já é umas casinhas humildezinha, mas já é mais decente, né? Quer dizer, isso prova o quê? Que o povo é esforçado. O povo só precisa de oportunidade, porque todo mundo pegou uma graninha a mais, já faz uma reforminha, já conserta o carrinho velho. Mas, por exemplo, eu conheço amigos meus irmãos, que tem um carrinho velho desse e não consegue mais andar. E aí é quando eles começam a lembrar do Lula. Deu saudade do tempo de Lula, que a vida era boa, eu comia, eu bebia. Tinha carne, cerveja e churrasco, e o meu chevette cheio de gasolina. Esse é o problema. Ao invés de fazer uma motociata, unir aqui 5.000 motos, mais ou menos foi o que tinha nessa faixa, aqui na avenida. Ou seja, todos aqueles que tinham alguma moto, alguma coisinha, estavam aqui na avenida. Os outros ficaram excluídos aqui em cima. Só com vontade de participar, mas não podia participar porque não tinha moto. Mas o que podia fazer era ficar nas beiras aqui, aplaudindo e vendo o mito passar. Eu, no lugar do Bolsonaro, eu teria providenciado era fazer um bom governo. Mas se queria fazer uma passeata, né, subisse a pé aqui, esses pontos mais pobres das cidades. Incluísse essas pessoas que ficaram aqui se sentindo esquecidas, porque foi isso que aconteceu. O Bolsonaro não soube fazer a campanha dele. Família, o antipetismo, mesmo entre os pobres, era grande. Isso é um fato. E o que eu estou dizendo se baseia, como eu já disse em vários vídeos nossos, em pesquisas. E na realidade, o PT não conseguiu eleger nenhum cargo importante pelo Brasil afora. As pessoas tiveram consciência do que estava acontecendo. Agora, o Bolsonaro vem, esquece que a maioria da população é pobre, porque esse cenário aqui de desfile nas avenidas, com as pessoas que tinham alguma condição, e uma favela por trás disso aqui, foi a nível de Brasil, principalmente do Nordeste, justamente onde ele levou uma surra. O Lula, se você for ouvir os discursos, é preciso conhecer o inimigo. Se você ouvir os discursos de Lula, você vai entender por que é que essas pessoas se sentem representadas por ele.
Ele falou, criticando justamente essas motocicletas, ele disse, olha, eu nunca vi uma coisa dessas nos movimentos de Bolsonaro, porque não tem ninguém descalço, não tem ninguém afavelado, é só gente branca e rica, nas palavras do Lula. Sempre, né, dividindo mais a população. Então, um presidente que tiver noção e que sabe que precisa governar para todos, ele precisa se importar com esse daqui também. Porque caso ele não faça isso, caso ele rejeite essa realidade aqui, ó, ele vai sempre perder. O Bolsonaro é o cara que passou o ano da pandemia o tempo todo querendo dar R$200 para as pessoas, dizendo que se desse R$1 a mais ia quebrar a nação. Vocês devem lembrar disso. Não adianta passar pano não, meu irmão. Foi justamente por essas pessoas passarem pano que chegamos a essa situação. Esse perigo que é o Lula. Daqui pra frente, família, esse é o último vídeo mostrando a realidade do porquê eu acredito no resultado. E daqui pra frente eu vou começar a mostrar a vocês o que é que vai acontecer com o Brasil, como é que tá Cuba, como é que tá a Venezuela. Porque o modelo de governo do Lula é esse. É um perigo muito grande que nós brasileiros estamos passando. E justamente porque o Bolsonaro esqueceu do mais humilde, que é maioria nesse país. Não adianta ignorar isso. Para cada moto que você viu aqui desfilando nessa linda avenida, para não dizer outra coisa, ó, os buracos aí, ó. Olha aí, ó. Aqui tinha um monte de barraquinha de lanche, né? Falando um pouquinho aqui, ó, tinha umas barraquinhas de lanche que era ótimo, família. Tudo bonitinha, tudo bem feita. A prefeita mandou tirar, que era justamente essa Raquel. Deixou um bocado de família sem ter o seu ganha-pão. Pra quê, ó? Porque tem isso aqui, ó. Tem esse símbolo aqui e perto desse símbolo não pode ter pobreza, ó. Olha o símbolo aí, ó. Olha, o que é que tá aqui, ó. Feito com dinheiro público. Tá vendo? Eles não escondem mais não, é na cara dura, né? Então tiraram as barraquinhas tudinho, que servia muito a população, o pessoal chorando, né? Tinham gastado tudo justamente para reformar as barraquinhas que eram humildes, fizeram uma estrutura melhor. Mas mesmo assim eles não perdoaram e eles já tinham recebido, né, o direito, a permissão de estar ali. Aí removeram e tiraram e acabou. Ficou por isso mesmo. Enfim, meus irmãos, é essa a realidade de Pernambuco, né? O povo realmente não aprende a votar. Daqui pra frente, nós vamos ter que entender quais foram os erros. O presidente vai ter que deixar essa cara dele de cachorro arrependido, de cão abandonado, de esquecido no caminhão de mudança. Ele tem que deixar, porque o cara realmente está abatido. Ele está falando como um candidato que já foi derrotado. Entendo que tem muito voto que foi pela condição do povo brasileiro que sentiu o aumento dos produtos, em especial da cesta básica. Entendo que é uma vontade de mudar por parte da população. Mas tem certas mudanças que pode vir para pior. E a gente tentou, durante a campanha, mostrar esse outro lado, mas parece que não atingiu a camada mais importante da sociedade. Então, analisamos, nós vencemos a mentira no dia de hoje, que estava o Datafolha dando aí 51% a 30 e poucos, então vencemos a mentira. Temos um segundo tempo pela frente, onde tudo passa a ser igual, o tempo para cada lado passa a ser igual. E nós vamos agora mostrar melhor para a população brasileira, em especial a classe mais afetada, que é consequência da política do fica em casa, a economia a gente vê depois, é consequência de uma guerra lá fora, de uma crise ideológica também. E tenho certeza que vamos poder melhor mostrar para essa parcela da sociedade que as mudanças que porventura alguns querem. E infelizmente, diante da situação, meu irmão, a gente tá aí meu ruim e meu pior. Botar meu pior de novo, porque o que precisa ser feito hoje por todos nós é conscientizar o mais humilde. Fazê-lo entender que, por mais que a situação esteja ruim, por mais que essa crise seja sem precedentes, não é só culpa do Bolsonaro, isso tem o dedo do Lula aí. Nós precisamos fazer as pessoas entenderem isso. Do contrário, meus irmãos, nós teremos o PT de volta. E não é só o PT. Lembre-se que o próximo presidente vai indicar 2 ministros. Nós não queremos Lula indicando mais 2 ministros para o STF. Vai ser o fim do mundo, literalmente. A agenda, por exemplo, da legalização, do interrupção da vida de uma gestante, né? Da criança ali na barriga da gestante, era para ter sido implementada primeiro no Brasil. E não foi porque nós afastamos esse mal terrível que se chama PT. Mas todos os planos eram para que o Brasil encabeçasse esse movimento. Graças a Deus nós conseguimos impedir isso, adiar isso. Mas esses planos nunca morrem.
Se o Lula chegar ao poder, nós teremos isso implementado sim. Não tenha dúvida. Tá na hora, meus irmãos, da população entender que um governo não se faz de mitadas. Um candidato não deve ser aplaudido por dar uma resposta grosseira a um repórter. Na minha opinião, nem se deveria distribuir dinheiro, porque aumentou esse auxílio agora, Auxílio Brasil, para R$600, né? Uma coisa que provou que ele mesmo é mentiroso. Não foi ninguém que mostrou que ele era mentiroso. Ele mesmo provou que era, o Bolsonaro. Porque o cara passa o tempo todo dizendo que não podia dar R$200, senão o Brasil quebrava, e de repente, na época de eleição, aumenta para R$600. Por que antes quebrava e agora não quebra mais? Por que é que não se podia baratear o combustível e durante os meses da eleição pôde? Todas essas coisas, como eu disse no outro vídeo, contribuíram para esse resultado. Não adianta tentar tampar o sol com a peneira. Isso é um fato. E na minha opinião, o presidente não deveria nem distribuir dinheiro. É a pior coisa. Quanto mais dinheiro o presidente distribui, seja ele qual for, isso foi criado inclusive pelo PT, mais o país se endivida, mais a nossa moeda perde poder aquisitivo. Eu tenho certeza, meu irmão, que quem recebe aqui, com todo respeito, o Auxílio Brasil, recebia Bolsa Família, sabe muito bem que esses R$600 hoje está comprando a mesma quantidade de alimentos que os R$200 comprava há anos atrás. Por quê? Porque a nossa moeda perdeu valor. O nosso dinheiro está perdendo literalmente o poder de compra. E quanto mais o governo aumentar esses valores que ele distribui para o povo, ele faz isso imprimindo mais dinheiro sem ser atrelado a nada. E isso gera uma inflação, gera desvalorização da própria moeda. Ou seja, ficamos andando com um volume grande de dinheiro no bolso que não tem poder de adquirir quase bem nenhum. Então, em vez de gastar dinheiro com isso, o que um presidente tem que fazer é uma boa gestão. Uma reforma tributária, por exemplo. Fazer com que o trabalhador consiga, com o trabalho dele, com a mão de obra dele, comprar o que ele precisa para sobreviver com a família, a cesta básica, e ainda sobrar um dinheirinho para ele conseguir abastecer o chevetinho dele, conseguir abastecer a motozinha dele e dar um rolé na estrada cheia de buraco, pela cidade, por um sítio. Embora realmente a realidade é essa, cheia de buraco, mas mesmo assim ele fica feliz fazendo isso. O povo brasileiro se contenta com muito pouco, essa é a realidade. Mas você vê aqui, ó, as desgraças de estrada que é, ó, família. Isso é o caminho todo, ó. Você vier aqui pra Pernambuco um dia visitar, ou até tem gente, eu vou aí dar um abraço pro irmão, se você vir, venha de Jeep, viu, ou Toyota. Porque é assim, ó, é essa bagaceira aí, ó. E a gente tá andando aqui nas principais, viu? Se entrar pros bairros humildes, meu irmão, aí você vai ver o que é uma bagaceira mesmo, ó. O negócio é esculhambado, ó. É assim o tempo todo, ó. Onde não tem um buraco, tem dois. E quando não já tem um buraco velho, tem um buraco novo nascendo, ó. É só andar, é só você colocar aí Google Chrome, né? O Google Maps do Google Chrome. E você vai andar aqui pelas belas ruas da minha cidade. Você vai ver aí, ó. Que a maioria das cidades é assim, né? Agora tem cidade aqui menor do que a nossa. Pelo menos tem um prefeito que faz o migué, né? Pelo menos tapa o buraco na pá aqui, ó. É assim, família, ó. Quando eles fazem o remendo, parece que eles tiram uma foto da cara deles e dizem, olha, faz aí, ó. Faz a minha imagem e a semelhança no asfalto, né? Parece o fundo deles, literalmente, todo estourado. Olha, as ruas, família, se entrar é assim, ó, lixo, ó. É a bagaceira, é grande, ó. Olha, né, família? É assim, ó, a bagaceira é grande. Isso, às vezes é a própria comunidade, né? O cara firme e manda fazer, ó. Você vê quando é a prefeitura, eles fazem mais bem feitinho. Mas às vezes é o próprio dono da casa, o pessoal, que o buraco tá ali há 10 anos, o cara mesmo cimenta. Aí fica assim, as ruas cheias de bagaceira. Então, família, na minha opinião, o que o Bolsonaro devia ter feito era falado com esse povo aqui, ó. Com o pessoal que tá na humildade, com o pessoal que tá precisando. Fazer política só para uma classe social, o resultado vai ser sempre a derrota. Sempre será a derrota. E não é que o PT esteja realmente incluindo todos, mas o PT é especialista em manipular justamente esses que estão na situação mais vulnerável. A conversa do Lula, meu irmão, é justamente de convencer essas pessoas que ele é a melhor opção. Eles que justamente mantêm elas em situação de dependência, em vez de vir um governo, né, como era o que o doutor Enéas queria, que desse dignidade às pessoas, que elas pudessem ter uma boa moradia, que elas pudessem trabalhar e o dinheiro render, comprar o que elas precisam e sobrar um pouquinho para fazer uma reforma, consertar o carrinho, melhorar. É isso que um país precisa fazer, meu irmão. Não é distribuir dinheiro, eu sou totalmente contra. Eu não sou candidato a nada, mas se fosse candidato a uma coisa dessa, a minha proposta era essa: acabar com essas bolsas tudinho e fazer com que R$100
voltasse a comprar o que comprava há 20 anos atrás. Era essa a minha proposta. Mas enfim, família, deixa aí teu comentário, tá certo? Como eu disse a vocês, essa é a última análise. Tem muita coisa para falar desse governo, né? Que os erros dele, principalmente econômicos, conchavo com o Centrão, a traição das pautas conservadoras, enfim. Agora não é hora para isso. A partir de agora o que eu vou fazer é os documentários, né? Tentar mostrar aqui para vocês como está a economia desses outros países com um plano de governo do tipo do Lula, né? Os caras que Lula admira, o cara que disse que Fidel é gente boa. Então a partir de agora eu vou fazer a minha parte, é o que eu posso fazer. Meu voto vai continuar sendo nulo. Eu deixo claro isso aqui, não escondo pra vocês. Tem gente que ficou revoltada, então você não tá ajudando. Tô sim. Quando eu tiro um voto do PT, eu tô ajudando muito mais do que você que foi como um babaca com a camisa amarela pra lá, irritar ainda mais as pessoas que já se sentem excluídas, acender ainda mais essa divisão de classes. Era muito melhor do que você fazer isso, você conversar com um vizinho seu mais humilde, com um amigo seu. Era muito melhor você explicar o porquê é que o governo Lula não presta, né? Ao invés de ficar nesse fanatismo gritando mito, ignorando o fato de que a casa do pobre é pequenininha, às vezes não dá um quarto, né, de uma casa maior, uma casa mais confortável. Mas o povo esqueceu que não importa o metro quadrado, o que importa é que ali mora às vezes 10 pessoas, enquanto uma mansão de um rico mora 2, às vezes tem apenas um filho, 3 pessoas, 4 no máximo, contando com um cachorro. A casa pequenininha do pobre, que não dá um quarto da casa do rico, tem 10 pessoas morando. E esses esquecidos têm voz na hora da votação. Então, ao invés de questionar o óbvio, então ao invés de ficar negando os fatos, a realidade, querer culpar isso ou aquilo pelo resultado, é melhor acordar e justamente ir para cima do que é o problema. Então vamos lá, meus irmãos, vamos com fé, vamos mudar esse resultado. Fiquem todos com Deus, um abraço e seguimos juntos. Fui!